Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive. Hoje nós iremos falar de uma palavra que está em Gênesis, capítulo 19, do versículo 23 ao 26, que está escrito assim: Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Amém. E Jesus Cristo, num texto em Lucas, ele nos traz de que nós não podemos desobedecer a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 33, está escrito: A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Ai de quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo. E não perca tempo entrando na casa para pegar as coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá uma vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá uma vida verdadeira. Amém. Certamente nós precisamos obedecer ao que o Senhor nos pede. Nós precisamos citar a desobediência da mulher de Ló. É que a esposa de Ló não queria ir embora dali. Então, tendo ali as suas duas filhas, estando casado com o próprio Ló, ela se acostumou com a imoralidade, ela se acostumou com aquele ambiente. E por muitas vezes nós precisamos estar conscientes do que Deus está pedindo para cada um de nós. Porque ali eles haviam ultrapassado os limites da devassidão e pecados. E dessa forma, é muito importante lembrarmos que o anjo deu uma ordem a ela. Então, a esposa de Ló, ela acabou revelando o que havia no coração dela, dentro do interior. Dessas coisas que nós não conseguimos revelar às pessoas, só simplesmente no momento que nós conversamos, de forma ali, né, que você observe e pense, nossa, eu sei por que ela voltou. Então, ela não queria deixar para trás os bens, as riquezas. Ela tinha uma boa estrutura financeira. E foi exatamente isso que a fez se tornar em uma estátua de sal. Nós precisamos tomar como exemplo algo que não podemos fazer. E Jesus Cristo ainda nos alerta. Um cristão que vive apegado às coisas terrenas, desatento à vinda de Jesus, corre o mesmo risco de endurecer o coração, de não ver, de não reconhecer o agir de Deus, de não entender o propósito de partida, o propósito de renúncia. Nós, em nenhum momento, devemos abrigar no nosso coração coisas que possam estar sendo mais importantes do que o Senhor. Ele precisa ser em primeiro lugar em nossa vida, em tudo. Também não podemos nos apegar às coisas terrenas. Muitas vezes nós colocamos, às vezes nós julgamos, falamos, nossa, como ela olhou para trás. Mas às vezes nós somos pegos por esse tipo de situação quando nós pensamos, poxa, lá atrás, no velho homem eu tinha isso, eu tinha aquilo. E hoje agora eu estou vivendo dessa forma, está muito difícil. Ou por muitas vezes você está feliz, mas você olha para o retrovisor. O exemplo que nós precisamos levar é que quando nós estamos dirigindo o nosso veículo, nós não tomamos a direção do retrovisor. Nós olhamos para frente. Então, certamente, para vir novas transformações, nova vida, novos desígnios de Deus na nossa vida, nós precisamos largar a velha vida, largar os velhos costumes e viver conforme o que Deus está esperando de cada um de nós. Então, essa palavra bíblica ela é tão importante porque a história da esposa de Ló, ela é muito triste. Ela estava entre a vida e a morte. E ela não percebeu que tudo o que importava nesse momento era seguir em frente, não era olhar para trás. E tudo o que ela queria permanecer era naquela linda cidade. A linda cidade onde o próprio Ló, lá de início, falou, olha, aqui vai ter muita produção, é terra fértil, é bonito. Então, nós precisamos nos desapegar de tudo que os nossos olhos cobiçam. Estava entretida com os afazeres dela. E em meio a todas essas situações, infelizmente, ela permaneceu em pecado. Quando os anjos avisaram ali que o lugar seria destruído por Deus, ela não deu atenção, porque era algo que ela não queria ouvir, ela não queria fazer, ela não estava disposta a seguir conforme o que foi ordenado. Mas a gente só consegue entender a gravidade da situação quando ela olha para trás, né? Porque certamente por muitas vezes a gravidade da nossa vida, tudo que nos é tirado de bênçãos, ou por muitas vezes até o nome no livro da vida, às vezes até a situação do chamado, mas acaba não sendo escolhido, porque nós não sabemos fazer renúncia. Mas quando Deus salva a nossa vida e Ele diz, venha para cá, não olhe para trás, é porque Ele tem algo novo para você. E nós não podemos colocar vinho novo em odre velho. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos olhar para frente. E lembre-se, o que Deus tem chamado vocês? O que Deus tem orientado vocês? Vocês estão olhando para o retrovisor? Distraídos? Ou simplesmente o coração de vocês já endureceu ao ponto de não compreender que isso pode gerar a sua salvação ou condenação eterna? Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo que vive.